Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 37, capítulo 7, a partir do verso 37. O tema do sermão dessa noite é o convite maravilhoso do Salvador. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse em respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui. Pai de amor, Pai Santo, nós queremos te louvar, ó Deus, pela vida de cada irmão e irmã que está no templo. Queremos te louvar, ó Deus, pela vida daqueles que nos acompanham pela internet nesse momento. Queremos louvar ao Senhor por tudo que já aconteceu nesse culto, pela liberdade de culto que temos ainda no nosso país, pela possibilidade que já tivemos nessa noite de cantar canções em louvor e adoração ao teu santo nome, de orar ao Senhor e de já sentir a tua presença no nosso meio. Muito obrigado a Deus, porque ela é de fato real. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida do presbítero Josué, da sua esposa Sílvia, pelos 50 anos que o Senhor concede, ó Pai, aos teus servos de união. Eles que fazem aniversário, mas o grande homenageado é o Senhor, porque é o Senhor quem tem preservado a vida desse casal. Quero agradecer também pela vida da Gislaine, pelo grande livramento que o Senhor deu a ela. Quero agradecer também, ó Deus, pela vida da dona Roseli, ela que agradece, ó Deus, por um livramento que o Senhor concedeu a ela e à sua família. Louvado seja o teu nome pela tua presença constante no nosso meio. E agora, ó Deus, nós queremos pedir ao Pai que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, Pai, alimente, ó Deus, cada uma das tuas ovelhas aqui nessa noite. Que o Senhor ilumine com teu Santo Espírito, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sair daqui, ó Pai, cheios, ó Deus, do ensino da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa vida nós recebemos muitos convites. Convites de casamento, convites para celebrações especiais, um aniversário, um noivado, uma festa de debutante, convites simples do nosso dia a dia, um convite para tomar um café, um convite para o almoço, um convite para o jantar. Enfim, nós nessa vida recebemos muitos convites. E o texto que nós acabamos de ler, ele contém também um convite. Mas não se trata de um simples convite. Se trata de um convite universal. Esse convite é feito a todas as pessoas do mundo e a cada pessoa do mundo. Esse convite é feito para você que me ouve pela internet nesse exato momento. Esse convite é para você que está me ouvindo nesse momento. Não é para a pessoa que está sentada do seu lado. Não é para o seu pai que está sentado do seu lado, para a sua mãe, para o seu esposo. Esse convite é pessoal e para cada um de nós. Esse convite, irmãos, ele foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Mas esse convite, ele ecoa até hoje. Esse convite, ele é real. Esse convite é válido hoje, dia 12 de setembro de 2021.
E quando o Senhor Jesus Cristo ele fez esse convite, ele estava participando de uma festa judaica. Trata-se da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Nessa festa, o povo de Deus agradecia a Deus pelos frutos que haviam sido produzidos durante o ano. E agradecia de maneira muito especial também pela chuva que havia proporcionado, então, a produção desses frutos. E dentro dessa festa, a festa dos tabernáculos, havia uma cerimônia chamada de cerimônia do derramamento de água. Então, uma procissão, liderada por um sacerdote, seguia até o tanque de Siloé. Lá eles enchiam um jarro de ouro com água do tanque. Eles voltavam então ao templo e derramavam essa água sobre o altar. Por isso que chama-se, cerimônia do derramamento de água. No último dia dessa festa, era realizada apenas uma oração, pedindo a Deus chuva. Eles oravam pedindo chuva, a chuva física, que proporcionaria então, a produção de novos grãos para o próximo ano. E é interessante, irmãos, que justamente nesse dia, no último dia da festa das cabanas, festa dos tabernáculos, no dia em que o povo clamava pela água física que proporcionaria a produção de frutos, a produção de grãos, é que o Senhor Jesus Cristo oferece a água espiritual. Ele diz o seguinte no versículo 37. Veja aí, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Perceba, irmãos, que esse convite é um convite universal. Não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, não importa o gênero, se é homem ou se é mulher, não importa se é criança, não importa se é adolescente, não importa se é jovem, não importa se é adulto, não importa se é velho, não importa se é um doutor ou um analfabeto. Esse convite é para todas as pessoas e para cada uma das pessoas. O Senhor Jesus apenas diz: se alguém. Ou seja, esse convite é para mim, pastor Juliano, para cada um de vocês que está sentado aqui no templo e para você que nos acompanha pela internet. E eu quero destacar, irmãos, o conteúdo desse convite do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós vemos nesse convite é uma condição. Para que eu e vocês possamos aceitar esse convite, é apresentado aqui uma condição. Veja só o que Jesus diz: se alguém tem sede. Para que uma pessoa possa atender o convite de Jesus nesse momento, é necessário ter sede. E aqui o Senhor Jesus se refere à sede espiritual. Trata-se da sede da alma. Tem a ver, irmãos, com a convicção de pecados e com o desejo de ter os pecados perdoados. Tem a ver com o desejo de ter uma consciência em paz com Deus. Se sentir em paz com o Senhor. Jesus se refere àquela pessoa que reconhece a sua condição pecaminosa
e deseja obter solução para o seu maior problema, que é o pecado. Lembrando que o pecado é a transgressão da lei de Deus. É para essas pessoas que Jesus faz esse convite. Se alguém tem sede, a sede espiritual. Essa sede, irmãos, é vista nos judeus, por exemplo, que estavam ouvindo o sermão pregado por Pedro no dia de Pentecostes. Você pode acompanhar no telão, Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, ao ouvir o sermão de Pedro, eles perguntam: o que faremos, irmãos? O texto diz que compungiu-se-lhes o coração. E a palavra compungiu no original grego é katanussomai, que significa picar, furar. A ideia é de furar emocionalmente, ter o coração perfurado nas suas emoções. Então veja que interessante. Eles ouvem o sermão pregado por Pedro, o coração deles é perfurado nas suas emoções, eles entendem a gravidade do pecado e eles sentem então essa sede, a sede de ter a vida transformada, a sede de mudança de vida, o arrependimento dos pecados. É dessa sede que o Senhor Jesus está falando. É aquela pessoa que entende a sua condição diante do Senhor, que entende que não consegue cumprir a lei do Senhor plenamente, que entende que não consegue cumprir os mandamentos do Senhor, se arrepende por isso e quer viver uma vida nova, uma vida diferente. É dessa sede que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Outro exemplo, irmãos, está lá em Atos, capítulo 16, versículo 30, quando o carcereiro de Filipos, ele chama Paulo e Silas, e ele diz o seguinte aqui para os missionários: que devo fazer para que seja salvo? Eu preciso ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero ter intimidade com Deus. O que eu preciso fazer? Em ambos os casos, irmãos, que nós vimos, o que aconteceu? O coração dessas pessoas foi perfurado por meio da palavra no sentido emocional, eles entenderam a gravidade do pecado, eles se arrependem do pecado e eles buscam então uma solução para isso. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Isso é sede espiritual, irmãos. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa sede. Mesmo pessoas religiosas, mesmo pessoas que frequentam a igreja, muitas vezes não sentiram essa sede. Os fariseus, por exemplo, não tinham essa sede. Eles achavam-se justos. Eles se achavam merecedores. Eles achavam que cumpriam a lei. Diferentemente do publicano, na parábola: ai de mim, estou perdido, porque sou homem,
ai de mim, pecador. Eu sei que eu sou pecador. Ele não ousava levantar a cabeça. E tem gente assim dentro da igreja. Tem gente que acha que vai para o céu porque cumpre os mandamentos do Senhor. Que não reconhece a sua dependência de Deus, que acha que é justo. Mas o que esse texto nos ensina é que nós precisamos ter sede espiritual que tem a ver com esse reconhecimento. Eu sou pecador. O que eu tenho que fazer? Essa sede todos nós deveríamos sentir porque todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto fala de você, esse texto fala de mim, pastor Juliano, esse texto fala de todas as pessoas que você conhece. Todas elas. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E se todos nós somos pecadores, todos nós precisaríamos sentir essa sede ao qual o Senhor Jesus se refere a esse texto. Mas muitas pessoas não têm essa sede. Aliás, muitas pessoas no mundo e algumas pessoas dentro da igreja têm sede por dinheiro, têm sede por prazer, por fama, têm sede por reconhecimento, por honra. Mas não é essa sede que o Senhor Jesus se refere aqui. Ele se refere à sede espiritual. Essa sede o homem natural não pode sentir. Por isso que a Bíblia se refere ao homem natural, e nós estudamos isso na quarta-feira. O que é o homem natural? O homem sem o Espírito Santo. O homem natural ele não consegue sentir essa sede. Por isso que a Bíblia trata ele como alguém que está cego, alguém que dorme, alguém que está morto nos seus delitos e pecados. Felizes são aqueles, irmãos, bem-aventurados são aqueles que sentem essa sede espiritual. Esse é o primeiro passo para a salvação. O primeiro passo para a salvação da nossa alma é uma sede espiritual. O primeiro passo para o céu é a consciência que nós merecemos o inferno. Esse é o primeiro passo. A vida cristã inicia-se quando nós entendemos que nós somos totalmente carentes e dependentes de Deus. Quando nós entendemos que só Deus é o nosso refúgio, como nós vimos hoje pela manhã. Então nós vimos até aqui, irmãos, que nesse convite maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele apresenta é uma condição. Qual é essa condição? Sede. A sede espiritual. Mas existe um segundo ingrediente nesse convite maravilhoso do nosso Senhor e Salvador, que é a solução. Ele não apresenta apenas a condição, mas a solução para essa sede, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja só o que ele diz ainda no versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Note que Jesus não está convidando ninguém para ir a determinada religião. Percebeu isso? Jesus Cristo está chamando as pessoas a ter um relacionamento pessoal e genuíno com Ele. Ele diz: se alguém tem sede, venha
a mim. Venha a mim. Como nós cantamos, Jesus ele declara ser a fonte das águas vivas, da água viva. Jesus é a fonte da vida eterna, irmãos. Aquele que supre todas as nossas necessidades espirituais. E ele convida cada pecador, cada transgressor da lei de Deus, cada um de nós a ir até ele. Se alguém tem sede, venha a mim. E um detalhe interessante é que o convite do Senhor Jesus Cristo, ele exige de nós um rompimento com o mundo. Ele diz, se alguém tem sede, venha. Ou seja, deixe de seguir o mundo. Deixe de caminhar no sentido que você estava caminhando e venha. É necessário para seguir o Senhor Jesus Cristo mudança de vida. O mentiroso não deve mentir mais. O fofoqueiro não deve mais fofocar. O adúltero não deve mais adulterar. E assim por diante. Se alguém tem sede, venha. Venha. Se alguém tinha práticas homossexuais, deixa. Imediatamente. E venha. Ser cristão, irmãos, significa romper com o mundo, com as filosofias do mundo. Significa mudar de vida. E é por isso que nós usamos o termo conversão. Eu estava indo num sentido com o mundo e houve uma conversão, 180 graus. Eu passo a ir no extremo oposto da onde eu estava indo. Eu estava indo na porta larga. A porta onde a maioria das pessoas do mundo vão entrar. Eu estava indo nessa porta. Mas agora, depois desse encontro genuíno, pessoal com o Senhor Jesus Cristo, eu passo a seguir na porta estreita. Eu mudo o rumo. Eu mudo a vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios mostra isso quando ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Percebe? Se alguém de fato está em Cristo, se alguém de fato teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, ela é nova criatura. E ele continua: as coisas antigas, antes de Cristo, já passaram. Não devem existir mais. Eis que se fizeram novas. O verdadeiro cristão, irmãos, ele passa por uma verdadeira conversão. E é óbvio que isso não é de um dia para o outro. Mas nós entramos num processo chamado santificação, que começa na nossa conversão e vai até o momento de nós morrermos ou Cristo voltar, se Ele voltar na nossa geração. Mas é necessário entrar nesse processo de mudança de vida. Nós somos novas criaturas. Outro detalhe é que Jesus nos convida para uma experiência pessoal com Ele. Veja o que Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
experimente. Tenha uma relação pessoal, experimente, beba. Ele convida aquele que está sedento a experimentar, a ter um relacionamento pessoal com Ele. Muitas pessoas conhecem o Senhor Jesus. Ouvem as histórias do Senhor Jesus Cristo. Estão pertinho da fonte da água viva como estava aquela mulher samaritana. Mas ainda não experimentaram do Senhor Jesus Cristo. Ainda não beberam da água da vida. Eles conhecem pessoas que beberam dessa água, podem ser filhos das pessoas que beberam dessa água, podem ser netos das pessoas que beberam dessa água, podem ser pais das pessoas que beberam dessa água, mas ele mesmo ainda não bebeu dessa água. Ele até conhece a fonte, mas não experimentou ainda. É necessário experimentar, irmãos. É necessário beber. É necessário ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não adianta o seu pai ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus e você não. Não adianta o seu filho ter um relacionamento pessoal com Jesus e você não. O relacionamento tem que ser pessoal, genuíno. Por isso o convite é para todas as pessoas do mundo, mas a cada pessoa. Cada pessoa. Cada pessoa precisa beber. E beber do Senhor Jesus Cristo significa crer nele. Recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Por isso que o versículo 38 diz: quem crê em mim. Isso é beber do Senhor Jesus, é crer nele como o único, exclusivo e suficiente Salvador. Crer que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento que viria para salvar o seu povo. Crer que ele é o Deus encarnado que veio para trazer salvação para o seu povo. A solução para a sede espiritual, irmãos, é a fé em Jesus Cristo. É simples, mas é a única coisa que pode solucionar o nosso problema, que é o pecado, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Só em Cristo há perdão completo. Só em Cristo há salvação para as nossas almas. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A solução para o nosso problema é a fé em Jesus Cristo. Somente em Jesus há salvação. Mas o terceiro ingrediente desse convite maravilhoso do nosso Senhor e Salvador é uma promessa. Veja só o que diz o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Todos que vão a Jesus encontram satisfação espiritual. Mas não só isso. Todos que vão a Jesus, eles se tornarão canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então, além de experimentar paz, esperança, consolo, alívio, salvação, essas pessoas passam então a ser canal de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que convivem com ele. Isso porque aquele que bebe do Senhor Jesus recebe o Espírito Santo de Deus. O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso passa a habitar nele.
O Antigo Testamento, irmãos, já vincula a água ao dom do Espírito Santo. Veja só o que diz Isaías, versículo 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Então veja o que o profeta está dizendo. Derramarei, o Senhor Deus falando, né? Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. E ele vai explicar: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele está referindo-se aqui, quando ele fala de rios de água viva, ele está se referindo ao Espírito Santo, irmãos. Tanto é que ele diz no versículo 39, acompanha aí na sua Bíblia: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Naquele momento, nesse momento da história em que Jesus está dizendo isso, essa situação é uma promessa. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido derramado de maneira definitiva. Isso só aconteceria no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Vamos ver lá o que acontece em Atos 2? Atos 2, verso 1 diz assim. Isso aqui é depois dessa fala de Jesus, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É nesse dia que há o cumprimento dessa promessa. Então, irmãos, o que nós vemos nesse convite maravilhoso e especial do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, nós vemos uma condição. Qual é essa condição? Sede. É necessário ter sede espiritual e nós já explicamos o que é isso. Nós vimos também uma solução. Qual é a solução? Jesus. Um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não o relacionamento do meu pai com o Senhor, é o relacionamento de cada um de nós com o Senhor Jesus Cristo. Não basta a fé da sua esposa ou do seu esposo, tem que ser a sua fé. E o terceiro, a promessa, que era o derramamento do Espírito Santo que se cumpriu em Atos 2. Agora veja, irmãos, acompanhe na sua Bíblia, quais são as reações possíveis a esse convite maravilhoso do Senhor Jesus. Acompanhe aí o versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Então, algumas pessoas, ao ouvirem esse convite do Senhor Jesus Cristo, eles reconhecem: esse é um profeta. Assim como os judeus, eles creem que Jesus é um profeta, mas não que ele é Deus. Veja o versículo 41. Parte A. Outros diziam: ele é o Cristo. Então há pessoas que reagiram a esse convite reconhecendo que Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Mas não só isso.
Ainda no versículo 41, o texto continua: outros, porém, perguntavam: porventura um Cristo virá da Galileia? Essas pessoas reagiram com incredulidade. O Cristo prometido no Antigo Testamento, o Messias, não viria da Galileia. Então ele é um mentiroso. Veja a reação dos religiosos no versículo 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, os líderes religiosos daquela época queriam prender a Jesus. Percebe quantas reações diferentes? Agora veja a reação das pessoas que foram prender a Jesus, dos soldados, versículo 45 e 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Os soldados ficaram tão impactados com a palavra do Senhor Jesus Cristo que eles não conseguiram prender o Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, quantas reações diferentes ao convite feito pelo nosso Senhor e Salvador. Mas a resposta mais importante é a sua. Qual tem sido a sua resposta ao convite do Senhor e Salvador? Mais uma vez nessa noite, mais uma vez aqui nesse púlpito, o Senhor Jesus Cristo diz: se alguém tem sede, se alguém tem convicção de pecado, venha a mim, deixe o mundo, mude de vida, se arrependa do seu pecado e beba. Experimente a partir de agora um relacionamento pessoal comigo. Mais uma vez, no dia 12 de setembro de 2021, você tem ouvido o convite do Senhor Jesus Cristo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você já sentiu essa sede espiritual, que é a convicção de pecados? Você já percebeu que é indigno do amor de Deus, do céu? Você já se arrependeu dos seus pecados e teve de fato uma mudança de vida? A sua mulher pode olhar para você e falar assim: o meu esposo é diferente, ele mudou. Você que é filho pode falar assim: meu pai é diferente. A sua mãe pode falar para você: olha, filho, você é diferente depois que você teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Do seu interior já começou a fluir rios de água viva, ou seja, você já é canal de bênção na vida das pessoas. Se você ainda não foi a Jesus, arrependido dos seus pecados, com sede espiritual, mas tem sido tocado nessa noite para isso, saiba que hoje, dia 12 de setembro de 2021, o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez essa seja uma noite para ser um diferencial na sua vida. Talvez Jesus está chamando você para mudar de vida, de fato. Mas para isso é necessário experimentar, beber, ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero falar com você que já bebeu. Você que já experimentou
dessa relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Se esse é o seu caso, alegre-se. Louve ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, adore ao seu Deus, porque isso não é resultado da sua bondade. Isso é resultado da graça de Deus na sua vida. Se nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro, como nós vimos no texto da liturgia. Se nós estamos aqui e se nós nos arrependemos dos nossos pecados, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aliás, a palavra do Senhor, em João 6,44, veja o que Jesus diz. E é o próprio Jesus dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então perceba, se você está em Jesus, não é porque você foi a Jesus, é porque o Deus Pai pegou na sua mão e conduziu você até Jesus, porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Ninguém pode vir a mim, Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. E a promessa de Jesus é: e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude a ter um coração grato a Ele. E se você ainda não teve esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, se você não atendeu esse chamado maravilhoso ao Senhor Jesus Cristo, mas tem sentido chamado por Ele, hoje é o grande dia.